Olá, meu amigo, minha amiga, obrigado por me aceitar mais uma vez, trazendo informação para você, falando às vezes nem sempre de coisas boas, né? Mas falando do que é o nosso Brasil de verdade. A gente mostra realmente a realidade do nosso Brasil e do que a gente tem que encarar. Nunca foi segredo para vocês que nós teremos 4 anos difíceis e vamos agradecer a cada notícia boa, a cada informação boa que a gente pode trazer aqui. Mas enquanto a gente não consegue notícia boa, a gente encara a realidade de frente. Bora encarar isso? Juntos? Pra gente aprender juntos? Então vem comigo, é o terceiro editorial do dia, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você logo nesse início de semana, nessa segunda-feira abençoada. E bora de matéria, né? Eu sei que você não tem tempo a perder. Olha só esse editorial do jornal O Globo. Em agenda, no Rio de Janeiro, Zema e o Eduardo Leite tecem críticas a Lula. Pouco entendimento do que é governo. O governador do Rio Grande do Sul destacou que consegue uma melhor comunicação com Lula, mas que a gestão do Lula e o governo do Lula é desastroso. O que está acontecendo com o Lula? Para que você possa entender. Hoje, Lula está passando por um momento difícil. Um editorial do jornal Metrópolis, o blog do Noblar, ele trouxe que Lula tá uma fera. Ele tá pior do que Dilma no trato com as pessoas. Lembra que eles falam que é a Michele Bolsonaro, e o Bolsonaro era grosso com as pessoas? Pois é, não chegamos aos pés do que o Lula tá sendo. E por que o Lula tá desse jeito? Porque ele sabe que ele não vai conseguir administrar e fazer as coisas andarem como ele pensava que conseguiria, só na base do toma lá da cá e do compra votos. O William Wack, que é um entrevistador da CNN, ele falou que o toma lá da cá existe. Não há como governar no Brasil sem toma lá da cá. E até o Bolsonaro foi criticado por isso. Mas, para se fazer o toma lá da cá, tem que se fazer alguma coisa de bom para o Brasil. E Lula, já no primeiro bimestre do mandato dele, não fez nada. Foi o William Wack que falou isso. E agora, o Zema e o Eduardo Leite trazem essa informação de que Lula não está sabendo de nada, nem dialogar com os governadores. Então nós temos o governador de São Paulo, do Rio, governador do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, enfim, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que não tem um diálogo muito bom com o Lula. E aí? Como que fica a situação? Só com o Norte e Nordeste, e olha que grande parte do Norte também não está com papo com o Lula. Será que poderia o Lula conseguir impor alguma agenda? Poderia, se a agenda fosse boa. E infelizmente ele não tem nenhuma agenda econômica plausível. Tanto é que o governo PT está começando a criar briga e implodir internamente ali. Está criando briga. Você quer um exemplo? Eu vou trazer para você daqui a pouquinho. Mas olha só, modelos econômicos do governo Lula e como isso impacta na sociedade. Olha essa matéria aqui do Terra Brasil. Cansado das constantes reclamações, dono de posto resolve anexar informação do real motivo dos aumentos dos combustíveis, do aumento dos combustíveis. Vocês que fizeram um L. Pois é, ele colocou uma mensagem escrito o seguinte: caros clientes, o preço do combustível subiu por causa dos impostos do governo. Somente repassamos. Vocês que fizeram um L, reclamem com o PT. Foi o que o chefe, o dono do posto, falou. Eu sou advogado tributarista, eu já falei isso algumas vezes para vocês. Você tem que entender uma coisa. O empresário, ele não paga imposto. Ficou assustado com o que eu falei? Então vou explicar de novo para você. O empresário, a empresa, não paga imposto. Quem paga imposto é você. A empresa só repassa. Se a gasolina é R$ 5 e aumentar R$ 1 de imposto, ele vai te vender na outra semana por 6. Ele só vai recolher o imposto e vai repassar para o governo. Ou seja, a empresa não paga imposto. Quem paga é você.
Então esse discursinho, essa conversinha que a esquerda, mas é a empresa que vai pagar o imposto. Nunca será a empresa. Então aprende com um tributarista que está te explicando. Sempre o imposto quem vai pagar é você. Qualquer ala, qualquer coisa, vamos aumentar o imposto no medicamento, não é o dono da farmácia que vai pagar, é você. Vamos aumentar o imposto sobre a água, é você. Sobre a energia, então a Light, a CPFL vai pagar mais. Não, é você. Você é o responsável pelo pagamento do imposto. A empresa só recolhe e repassa para o governo. Então, quando você acha que isso aí, assunto de imposto, é coisa de empresa, tá errado. É seu. Então, o Lula, o grande problema é que ele está recolhendo mais impostos. O problema não é que é para trazer benefício para a população, que nós precisamos regrar, ter mais investimento. É porque ele está gastando mais. É porque ele está fazendo uma política de gastos incessantes, sinalizando, aumentando despesas, achando que ele está como em 2002 e não é. E essa é a crítica de Zema e dos demais governadores. E essa é a crítica do povo brasileiro. Sabe o que vai acontecer se Lula continuar agindo dessa forma? Bolsonaro vai estar de volta. Então, para você que não gosta do Lula, vai passar por um momento difícil, turbulento. Mas talvez esse trabalho, esse momento difícil, seja a volta do Bolsonaro que você queira. Se você não gosta do Bolsonaro, torce para o Lula fazer um bom trabalho. Porque só assim o Bolsonaro não volta. Essa matéria do BBC News Brasil. Missão na presidência ainda não acabou, diz Bolsonaro em evento conservador nos Estados Unidos. Bolsonaro está disposto a voltar, já anunciou que vai ser candidato, e sabe o que isso vai causar? O desespero da esquerda. Eles já viram que o ataque à mídia, destruindo Bolsonaro, a reputação de Bolsonaro, resolveu. Enquanto Bolsonaro tinha a presidência na mão e era o teto de vidro. E agora? Que o povo vai lembrar quem é o PT. Quer um exemplo de recordação do PT? Os ministros não técnicos indicados por companheiragem. Exemplo? Juscelino Filho. Tá uma briga. Já começou a brigaiada. Porque o União Brasil, ele tá pé da vida. O União Brasil é o partido do Juscelino Filho, que é o ministro da comunicação. Foi colocado lá só para ganhar os votos e o apoio do União Brasil. Qualificação técnica. Ele, durante 8 anos de parlamento, aprovou uma lei sobre cavalos. Ele adora cavalos. Pois é, esse cara é o ministro da telecomunicação. Já começou bem. Ele mandou 1000 chips lá para a terra Yanomami. Lá não tem sinal de telefone. Ou seja, mostra o nível dos ministros do PT. Bolsonaro, quando entrou, ele falava, eu quero ministros técnicos. Talvez você possa reclamar do Tarcísio, do Marcos Pontes. Acho difícil. Agora, uma coisa é certa. Você pode reclamar do ministro, o ministro das questões agrárias, que fala que os fazendeiros que têm que dialogar com o MST. Tá, mas o MST não dialoga com os fazendeiros para ir lá invadir terra produtiva. Talvez você pode reclamar da ministra da Cultura, que libera mais de 1 bilhão da Lei Rouanet e ainda deve para o Ministério da Cultura. Enfim, as críticas aos ministros do Lula serão infindas, o vídeo não vai acabar se eu ficar aqui trazendo o tempo todo. Mas a grande questão é, a Gleisi Hoffmann quer que o ministro Juscelino saia do governo Lula. Porque ele está respondendo ou está sendo acusado de questões de corrupção que a Gleisi Hoffmann quer que ele saia, não é? Não, é porque ela quer um petista lá. Vocês entendem? Nenhum critério técnico. Eles tomam conta, eles assumem o poder, eles querem simplesmente ser os donos da coisa toda. Da coisa toda. Narrativa, ideologia, dentre outras coisas. Vou trazer outra matéria para vocês verem como a esquerda pensa e o que eles querem. Dá uma olhada. Você deve lembrar do Jean Willis. Lembra dele? É um que cuspiu na cara do Bolsonaro. Lembra dele? Aí fez uma
Uma narrativa de que, vão me matar aqui no Brasil. E fugiu. Saiu do Brasil. Tá, Bolsonaro, porque saiu do Brasil, é fujão. Ele não, ele é um exilado. Entendi. Então a narrativa da esquerda é essa. Beleza, a gente trabalha com a narrativa que tem. Então esse exilado, que ficou 4 anos lá fora durante a gestão Bolsonaro, falou que vai voltar e desbolsonarizar o país. Deixa eu explicar uma coisa. Foram 58 milhões de brasileiros que, apesar das calúnias da mídia, que apesar dos ataques da mídia, que apesar das ações de tribunais, que apesar das ações do governo, que apesar de censuras, que apesar de tudo que aconteceu, votaram em Bolsonaro. Qual é a forma, qual é a receita mágica que o Jean Willis teria para eliminar, para acabar, para calar, censurar, destroçar 58 milhões de brasileiros? Existe essa possibilidade? Ou seria através da censura, ditadura, autoritarismo? Porque se você tem um país dividido, e você fala que você quer acabar com metade, desbolsonarizar o país, é acabar com metade do país que votou em Bolsonaro. Pô, peraí. Isso é uma democracia para vocês? Isso aqui é o que vocês chamam de democracia? Acho que não, né? Isso não pode ser uma democracia. Então, é a mesma coisa. Quando Bolsonaro fala, vamos despetizar, né? Vamos metralhar petralhada. Aí ele é um criminoso, um antidemocrático. Peraí, gente. Vamos olhar os lados. E a mídia? Que fica o tempo todo fazendo conjecturas para destruir a imagem de Bolsonaro. Bolsonaro já não está na presidência mais. Qual é o medo de vocês? Da volta do Bolsonaro, né? Que é um exemplo, o caso das joias. Tem várias matérias, eu até recomendo você digita no Google cofre, joias, Lula. E você vai ver a quantidade de matérias que vai aparecer sobre o acervo da presidência que foi parar no cofre do Lula lá no Banco do Brasil. Eu já trouxe um editorial da matéria do Estadão falando que isso não chega a ser fake news, mas é uma desinformação. Por quê? Porque o TCU entendeu que Lula realmente tirou materiais do acervo e colocou dentro do cofre, que era bem público, e colocou dentro do cofre. Mas, inclusive, foi para sindicatos metalúrgicos também, mas foi por desinformação. É porque o governo sabia que ele não podia tirar aquilo. Pois é, o Estadão falou isso. O Fábio Whitegarden, ele trouxe aqui uma postagem no Twitter. Vou sugerir ao presidente que tenhamos uma fundação Bolsonaro, igual Lula, não tem a Fundação Lula? Ou uma espécie de museu, exposição com muito material multimídia, com grande parte dos principais presentes recebidos ao longo do mandato. Vou propor para ser em São Paulo. É memória, é continuidade, é o retorno. Pois é. Pois é. Se a esquerda pode, se a esquerda faz, será que não pode ter um memorial sobre o Bolsonaro, um instituto sobre o Bolsonaro, uma fundação em pró-Bolsonaro? Pois é. A esquerda está preocupada com isso, não está? A esquerda só quer queimar a reputação. A esquerda tem medo de quando a direita toma conta no poder e faz a coisa certa. Quer um exemplo? Eu disse para vocês, eu estou estudando, estou terminando o meu mestrado em comércio internacional pela Universidade de Miami. Presta atenção, dá uma olhada. Uruguai está com um governo de direita, batendo um bolão. É só você ver como um governo sério de direita consegue construir um país melhor. Aí você não entra nas narrativas. Combinado? Então, obrigado por tudo. Eu volto às 7 horas, tá? Vamos encerrar o vídeo por aqui, já deu 14 minutos. Obrigado por tudo. Se você concorda com o que a gente disse aqui, põe no comentário. Se você não concorda, coloca também. Se puder ajudar o nosso canal, tá aqui na descrição o nosso e-book 20 regras para a vida. Eu te agradeço muito e às 7 horas eu tô aqui de volta com você nessa segunda abençoada. Abraço e até lá.